É o início de mais um podcast aqui pela plataforma Dr. Play, em especial um podcast animal. Ou seja, vamos abordar esse maravilhoso, fascinante mundo pet. Tenho certeza, muita informação, a informação transformadora e que salva vidas aqui no podcast Mais Vida. Estamos ao vivo para todo mundo, todas as redes sociais. É uma honra, eu tenho a meu lado, é uma estreia também aqui no podcast, o médico veterinário, o doutor Edson Mauro. Doutor, seja muito bem-vindo, o senhor está no podcast Mais Vida pela Dr. Play. Grato mais uma vez pelo convite, tá? E é uma honra participar desse programa. E já estão a observar que o Dr. Mauro, eu posso dizer, está aqui com o famoso, o Apollo. O Apollo, realmente um cão grandioso, mas esse tamanho dele também se expressa na boa vontade, na bondade, no amor e até pode não parecer inicialmente, o Mauro vai falar, um cão bastante dócil. Não é isso, Mauro? O Apollo é um cão da raça Cane-Corso, né? É um cão de guarda, mas assim, esse tem um temperamento muito dócil, né? Ele sabe a hora de usar a guarda dele, entendeu? Usar a guarda dele, né? Mas é um cão de uma índole muito boa, entendeu? Qualquer E pessoa realmente, pode assim, o público está a observar, eu tenho certeza, estão fascinados, admirados. Ele é grande mesmo, bastante pesado. Com quantos quilos agora, doutor Mauro? O Apollo está com 65, 67, é a média, né? É a média, né? É. E nesse caso dele, até uma normalidade seria assim, ou está bem acima do peso, Não, Mauro? dentro do padrão da raça, ele está Ele está tranquilo, peso, né? Está de acordo com o peso. São cães gigantes, né? Olha que coisa mais linda do mundo. Portanto, esse é o Apollo que fará parte, já está fazendo parte da nossa conversa. O doutor Mauro, veterinário, é um dos grandes especialistas, por exemplo, nas cirurgias PET, vamos dizer assim. E dentro dos vários segmentos, artifícios, possibilidades, tratamentos, nós escolhemos, vamos dizer assim, um tema mais específico para tratarmos, ou seja, a utilidade pública hoje se dará em um tema maior que já aparece nesse momento, diz aqui, colapso de traqueia, mais comuns em cães. O doutor Mauro vai explicar o que seria essa patologia e quando dizemos mais comuns em cães, mas obviamente podem ocorrer em outros animais. E aí, doutor Mauro? Olha só, eu vou tentar ser assim o mais breve, né, e o mais prático possível nessa explicação dessa patologia, né? Para quem está nos assistindo agora ter uma noção do que é um colapso de traqueia, né? Na verdade, o colapso de traqueia já é uma doença muito antiga, não é? Então é uma doença que acomete os anéis da traqueia, eles começam a ficar degenerados. Então a traqueia vai começando a fechar o lume, né? Então esse fechamento vai dificultando a passagem do ar, entendeu? Então começa a provocar muito desconforto nesses animais. Entendeu? Entendi. Ou seja, dependendo também que vamos falar adiante da raça, de algumas características, um cão pode estar mais propenso ou não. Doutor Mauro, nessa imagem aqui, creio, o senhor é um grande especialista, como eu falei, aqui uma condição normal, vamos dizer assim, da traqueia, e creio que essa traqueia aqui já estaria com um problema desse tipo, mais ou menos, doutor? Perfeito. Essa traqueia aqui da minha mão esquerda, né, é uma traqueia normal. Se vocês observarem, o lume dela está no diâmetro normal. Mas da minha direita, você já nota que ele está fechando. Verdade. Isso aí já é um indicativo, né? Já é um grau 1
do colapso de traqueia. Porque o colapso de traqueia, ele se divide em grau 1, grau 2, grau 3 e grau 4. De grau 1 a grau 2, nem sempre os cães desenvolvem os sinais clínicos, né? Mas do grau 3 ao grau 4, os sinais clínicos já são bem acentuados, né? Ô, doutor Mauro, e nesse caso dos graus, seria o grau 4 já passível de uma possível cirurgia? Como é que o senhor classifica? Vamos lá. Primeiro, tem algumas raças que são mais predispostas, né? Os cães das raças Toy, York, Maltês, Spitz, Chihuahua, Poodle, é uma das raças que tem essa patologia com maior frequência. Essa doença não dá em gato, né? Os felinos não têm essa doença. Até onde eu sei, né, os estudos comprovam que os felinos não têm predisposição para o colapso de traqueia, né? Então, assim, um dos sinais clínicos mais clássicos que a gente tem que observar é a tosse, né? Sempre esses cães estão tossindo. Às vezes o tutor acha que é uma rinite, é um resfriado, né? Procura um veterinário, ele medica, o cachorro melhora, porque às vezes a medicação que passa alivia um pouco a tosse, né? Mas depois que acaba o efeito da medicação, eles voltam a tossir novamente. E dependendo do grau do colapso, essa tosse vai ficando mais severa. Entendi. Aí vem tosse, vem dificuldade para respirar, engasgo. O cachorro tem dificuldade para deglutir ou ingerir água, entendeu? Então, às vezes, se o tutor não procurar logo uma ajuda médica, veterinária, esses animais podem ter complicação e pode vir até a óbito. Entendi. Doutor Mauro, na questão específica do Apolo, lógico, um cão de grande porte, ele teria uma dificuldade maior em ter um colapso? Isso, um cão pequeno estaria mais propenso a essa situação, a essa ligação? Os cães de raças grandes, né, como o Apolo, né, que é um canicoso, eles apresentam outros tipos de predisposição a doenças, né? Eles são mais frequentes ter doenças articulares, né, por ser cães muito pesados. Não é que os pequenos também não venham a ter, mas falando do colapso de traqueia, os toys é que tem a predisposição. Os toy, doutor? Isso que eu já falei, os Chihuahua, Spitz, York, Maltês, Poodle, são raças que, Shih Tzu também é outra raça, que vão ter isso com frequência. Eu achei muito interessante, doutor Mauro, e o nosso público, eu tenho certeza também nesse momento, que não é uma característica muitas vezes observada, como o senhor bem falou, mas de repente uma tosse ali que está sendo insistente, falta de ar também talvez, isso seriam sinais, obviamente, de procurar um veterinário, não é, doutor? O sinal clínico, né, mais clássico é a tosse mesmo e engasgo, né? Então, na maioria dos casos, né, os tutores quando procuram os veterinários é porque a tosse já está muito intensa, né? Então é aquele cachorro que não consegue mais dormir à noite porque está tossindo muito. Então quando eles procuram os veterinários, que os veterinários começam a fazer os exames, na maioria dos casos vai fechar um diagnóstico em colapso de traqueia. Já vai fechar esse diagnóstico. Doutor, eu sei que o senhor já falou agora das raças mais predispostas ao colapso de traqueia. No caso do consultório, que daqui a pouco vamos falar, a grande estrutura, a clínica lá, a nave, sobre o comando, eu costumo dizer, a grande nave espacial dos pets, salvando vidas, sob o comando do doutor Edson Mauro. No caso, doutor, essas raças, na vivência do senhor, no dia a dia, eu sei que são milhares de casos, mas qual é a raça que o senhor vê mais aparecer na clínica do senhor com colapso de traqueia? Olha, hoje a gente tem atendido muito cães da raça Spitz, né? Spitz, né? O Spitz hoje é o número 1 do colapso de traqueia. Também, como tem muito Spitz hoje na cidade, né? Então tem essa correlação, porque antes eram outras raças, como York e Maltês, mas hoje você não vê muito York e Maltês comparando com os Spitz, né? Então, entendi.
pode ter, obviamente, uma correlação, uma né? correlação, entendeu? É interessante, doutor Mauro. Na minha época, né, há muito tempo atrás, quando eu cheguei a criar cães, muitos anos realmente, tinha uma predominância imensa dos poodles. Ainda temos muitos poodles assim, ou temos de tudo, na verdade, Não, doutor? olha, poodle hoje é uma raça que raramente você vê mais, viu? Interessante, só está atendendo né? mais os poodles, a geração mais antiga, né? Mais antiga, né? Mas geração nova hoje não aparece com tanta frequência nos consultórios, não. No meu, não aparece, não. Eu não sei se em outros locais possa ser que tenha uma... Lógico. Ele tem um atendimento maior com essa raça, né? Mas eu creio que não. Não, né? Até nos pets, quando você vê, nos banhos tosa, você raramente já observa isso, hoje, né? Interessante. Ô, doutor Mauro, e ainda nesse tema das raças mais predispostas ao colapso de traqueia, o senhor acha que os tutores estão bem informados? Assim, eu digo, pensando também na prevenção, em levar logo, antes que se agrave o caso, que possa vir a ser cirúrgico. Como é que o senhor nota com a internet, as pessoas estão mais bem informadas ou realmente aqui tem que ter muito aquele olhar que eu sei que o senhor tem em relação a esses casos? E aí, doutor? Não, hoje assim, com a facilidade de informações, né? Internet, então assim, o tutor bota, meu cão tá tossindo, o que é que vai aparecer logo? De cara, uma das patologias é o colapso de traqueia, né? Então muitas vezes, quando eles procuram os veterinários, eles já chegam falando, ó, eu acho que meu cão está com esse colapso de traqueia. Ou às vezes ele nem pesquisou e vai procurar saber o motivo da tosse, certo? Aí daí é que a gente começa a investigação, né? Aí, entendi. Sempre para você diagnosticar um colapso de traqueia, são o raio-x, né? Os raios-x fazem... Exame de imagem, né? De imagem, né, doutor? A gente faz o raio-x de toda a traqueia, né? Tanto cervical como torácica. Aí você vê o problema, né? Vê a situação. Ô, doutor Mauro, uma curiosidade. No caso, eu sei que são muitas, né, as informações, as raças, as pessoas que obviamente confiam no trabalho do senhor e procuram a clínica, mas existem casos assim de chegar, de urgência mesmo, do senhor ter que dizer, já tem que ir para o centro cirúrgico, doutor? Assim, de cara, nem sempre a cirurgia é a primeira escolha, tá? Já chegou caso lá no consultório de o cão ter o colapso de traqueia, né? E o tutor não tinha noção. E ele foi para um banho e tosa, foi submetido a um estresse na hora, né? Às vezes tem cachorro que fica assustado lá no banho e tosa, né? Então, na hora do estresse, a traqueia colapsou, entendeu? Então, eles procuraram a clínica, né? O cachorro com muita falta de ar, já cianótico, né? Que é com a língua roxa. E a gente estabilizou o paciente, né? Para melhorar mais as condições clínicas dele, para depois investigar qual era a causa desse cansaço e dessa cianose que ele estava apresentando. E depois que o cão estabilizou, foi para o raio-x e detectou que era um colapso de traqueia. Então, assim, sempre eu prefiro o tratamento clínico para depois eu pensar num tratamento cirúrgico. Porque na maioria dos casos a gente consegue estabilizar com tratamento clínico. Entendeu? Nós estamos ao vivo, esse é o podcast Mais Vida pela Dr. Play, entrevistando, eu posso dizer, o renomado médico veterinário, Dr. Edson Mauro. Doutor, o senhor falou em sinais clínicos, vamos dizer assim, os mais frequentes. Eu queria que o senhor, obviamente, assim, repetisse, e essa foto também atesta o que o senhor falou, a importância da análise com os exames iniciais, não é isso, doutor? Sempre, como eu falei, né? O sinal clínico mais clássico é a tosse, né? O engasgo. Só que isso atrapalha, né? Porque se for falar de tosse, aqui a gente passa o dia falando de doenças que podem provocar tosse, né? Verdade. Então, você tem que ter, na hora, assim, aquele diferencial, né? Pedir um exame de imagem para você ter a certeza se realmente o problema é a nível de traqueia ou pode ser pulmonar,
pode também ser um problema cardíaco, entendeu? Que pode levar também a tosse. Então, assim, isso é um quebra-cabeça, né? Você tem que ir começando a juntar para fechar o diagnóstico com precisão, né? Com precisão. Porque você não pode dizer que toda tosse também é um colapso Lógico, de traqueia. lógico. E aí vem toda a grande experiência, tenho certeza, do doutor Mauro. Doutor, eu quero que o senhor fale um pouquinho já nesse momento da clínica, da nave, e logicamente chegando com uma patologia como essa e as centenas outras que o senhor atende, lá toda a estrutura para que se possa dar o atendimento correto, informativo, preventivo, clínico, cirúrgico, ou seja, você lá tem uma ação toda completa numa grande clínica que eu conheci e atesto, não é isso, doutor? É, isso aí. Fala um pouco da nave aí. A nave, na verdade, eu já estou formado há 26 anos, né? Quando eu comecei numa garagem. Era na garagem da casa do meu pai. Era uma garagem, doutor? Ele cedeu o espaço e eu fiquei lá durante uns 10 anos, mais ou menos. Só que a demanda foi crescendo, né? O local já não tinha mais condições de atender. E a gente foi para o bairro do Estado, né? Que hoje está na Avenida Rio Grande do Sul, 847. Fica ali um ponto de referência perto do Açaí hoje, né? Perto do Açaí. Então hoje a nave, a gente, além do tratamento clínico e cirúrgico, né? A gente também tem um tratamento só para felinos, né? Com a doutora Poliana, que é especialista na área dos felinos, né? Tem também o setor da internação, que fica a comando da doutora Larissa, né? Então, os animais que ficam internados. Lá a internação funciona 24 horas, né? Fica sempre um veterinário acompanhando esses animais. Temos também hoje já a internação só para os gatos, né? Ah, interessante isso aí, doutor. Eu queria que o senhor detalhasse aí. Porque o gato é um animal eles são muito individualistas, né? Então eles não gostam de estar junto com os cães. Então hoje os tutores estão, até assim, é uma exigência do tutor, né? Eles preferir que o gato fique numa área só para gatos. Ah, o senhor criou também toda essa estrutura lá necessária até dentro do âmbito da qualidade e da saúde, né, doutor? Isso, lá hoje temos uma recepção só para os tutores dos gatos e a internação para os gatos, né, que fica a comando da doutora Poliana. Ah, interessante, eu estive por algumas vezes, né, é importante que se diga que a clínica e o doutor Edson Mauro, eles têm o selo do projeto nacional, o Nós Salvamos Vidas. O doutor também se tornou embaixador, tanto que o podcast que estamos a realizar nesse momento se chama Mais Vida, nesse contexto, ou seja, a meta do doutor no ambiente PET, isso ele faz com muita propriedade, é salvar vidas sempre, sempre e a todos os momentos. Não é isso, doutor? A missão é essa. A missão é essa. E doutor, eu estava notando, o senhor tira alguns dias para cirurgia e outros dias para o atendimento clínico. Teve que fazer, vamos dizer, essa adequação até um critério de organização, não é isso, doutor? Porque assim, como a demanda lá não é um pouco grande nas cirurgias, então a gente tentou concentrar só terça e quinta, né, que são dias de cirurgia, justamente para poder atender a parte ambulatorial segunda, quarta e sexta. Mas nem sempre a gente consegue só deixar a terça e quinta só para a cirurgia, porque a demanda é muito grande. Muito grande. Eu estive lá em alguns momentos na nave, né, aguardando lá, e é incrível porque vai chegando e vai saindo, é o cão que passou por uma cirurgia, recebeu alta, outros que obviamente precisam muitas vezes ficar alguns dias internados até que se dê o momento correto da alta, mas o mais importante é uma movimentação grandiosa, né, doutor? E isso é motivo de muita satisfação pela experiência que o senhor adquiriu em todos esses anos, o conhecimento, o estudo e sempre se aprimorando, não é, doutor? Sempre buscando conhecimento, né? Buscando conhecimento. Isso não pode parar, não. Não pode parar. E a paixão, doutor, assim, lógico, é evidente, pelos animais,
desde criança, né? Eu posso dizer, o senhor contou uma parte aí da história, e cães que o senhor tem, que pode dizer que é propriamente do senhor, está sobre a sua tutela, fora o Apolo aqui, que é belíssimo. Existem outros cães, doutor? Existe, temos um total de mais 3, né? Mais 3, né, doutor? Tem a Maia, que é um Spitz, tem Bela, que é a Maltês, e tem Dara, que é a York. Ou seja, 4 cães com o Apolo, no caso, né? E um dia vamos combinar, doutor, eu sei que dá trabalho, né? A gente vai ter que criar uma estrutura diferenciada, mas tem o Del aí que vai tratar tudo isso para que possamos trazer esses 4 cães aqui numa entrevista. Aí vai ser complicado, não é, doutor? Porque né, o Apolo aqui é porque todos estão a observar e, graças a Deus, ele é um cão fascinante, né? É bastante dócil, apesar do tamanho, como o doutor explicou, mas realmente aonde chega é uma verdadeira sensação. Por onde se consegue, vamos dizer, transitar com o Apolo, as pessoas querem tocar, beijar, fotografar, não é isso? É uma verdadeira sensação. Para entrar aqui hoje já foi assim, né? Já foi assim. Nós estamos aqui justamente, estamos no Pátio Shopping Altiplano, onde funcionam os estúdios aqui da Dr. Play. E quando o Dr. Mauro chegou com o sensacional Apolo, quase que não chega propriamente do estúdio, porque isso é lógico, é amor envolvido. As pessoas querem conhecer, já pergunto logo, né, doutor? Ele é brabo, né? Eu acho que é uma das primeiras perguntas. Qual a raça, né? Qual a raça, quantos anos, o peso, né? E aí, quando vê que tá tudo a favor, aí já querem, lógico, tirar uma selfie, já querem abraçar, já perguntam onde tem para vender, se o doutor Mauro vende o Apolo. Não é, então, isso aí não tem acordo, né, doutor? Tem acordo, não. Doutor Mauro, nós temos aqui outra tela que fala colapso de traqueia, o grande tema que estamos a tratar hoje, de total utilidade pública, e, obviamente, o doutor Mauro já ressaltou, vai apenas aprofundar ainda mais como diagnosticar. Eu sei do olhar clínico que o senhor tem quando os animais chegam lá com as mais diversas patologias. O senhor adquiriu uma experiência grandiosa. Eu tenho, inclusive, a minha irmã, a Érica César, que tem o Will, que o doutor Mauro é também quem cuida do Will e dos vários e vários cães da família. Inclusive o Will já foi operado, lógico, com grande sucesso pelo doutor Mauro. E minha irmã, ela já diz uma coisa, ela diz para todo mundo, faz questão de enaltecer, de dizer que quando o doutor Mauro olha para o cachorro, já diz qual será o diagnóstico. Mas, doutor, é lógico, a gente sabe que isso demanda exames, demandam vários fatores, mas a experiência que o senhor adquiriu é fascinante, viu, doutor? Mas a gente também não pode ter só confiança, não. Eu sei que o senhor se ampara, lógico, nos exames, tudo, mas é muito interessante quando chega no nível que o senhor chegou. Eu falo no contexto que tudo isso, unido com o conhecimento, a tecnologia, ajuda muito para a precisão e para a cura, né, doutor? Isso é fato, você né? Tem que ter vários, assim, tem que ter vários complementos aí para você fechar o diagnóstico, né? Como no colapso de traqueia, sempre os exames de imagem são os principais exames para você fechar o diagnóstico. Você não tem como fechar só no ausculta, entendeu? Ou na clínica do paciente. Entendi. Tem que ter exame de imagem. Se não fecha o diagnóstico no raio-x, vai para um exame ainda mais específico, que é as broncoscopias, né? Que são a endoscopia das vias aéreas, para você entender melhor. Então, é colocado um endoscópio, né, na região ali da traqueia do animal. Você vai ver em tempo real a respiração do animal e o movimento da traqueia.
Interessante. Então, em tempo real, você vai ver se essa traqueia está expandindo normalmente ou ela está totalmente já contraída, né? Então, nem sempre o raio-x pode diagnosticar. Entendi. Você tem que partir para um exame desse mais específico. Aí, doutor, eu achei muito importante nessa parte que estamos a falar, lógico, de forma mais ampla, do diagnóstico, se pairar alguma dúvida a partir do raio-x, o senhor já vai recomendar um exame, vamos dizer, mais profundo, mais específico, e esse exame que o senhor falou, todos eles são feitos na própria nave, na própria clínica, não é isso, doutor? É importante que tenha toda essa estrutura lá para chegar no diagnóstico e em todo o tratamento. Lá temos uma empresa chamada Focus, né? Focus, né? Que é uma empresa que presta serviço para a nave. Então a Focus, eles trabalham com endoscopia, ultrassonografia, ecocardiograma, serviço de imagem como raio-x, né? E a parte também da broncoscopia. Então o aparato lá da parte do setor de imagem é muito bom, entendeu? Muito interessante, porque esse vínculo que o senhor fala, ele é necessário, né, doutor? Porque hoje, quando a gente vai olhar o mercado, né, o mundo PET, ele é grandioso. O Brasil se colocando aí praticamente no segundo mercado, quando a gente analisa um teor geral, só perdendo muitas vezes em alguns aspectos para os Estados Unidos. Aí por isso que quando o doutor fala, vamos dizer, dessas parcerias, é porque há necessidade absoluta, né, doutor? Hoje é muito importante, né? Hoje, assim, os pets hoje são como um filho, né? Para os seus tutores. Então, eles querem o melhor para o seu cão, né? Então, o mercado tem que estar preparado para isso. Entendi. Doutor, ainda nesse ponto, ou seja, vamos dar uma amplitude ainda maior. Eu sei que os conceitos eles vão se renovando, principalmente na área médica, que é o caso, e aqui diz colapso de traqueia, avanço e tratamentos. Eu sei que há um bom tempo, há um longo tempo, o senhor já traz o diagnóstico correto, já faz os procedimentos e cirurgias quando necessário nesses casos. O que é que o senhor nota ou tem notado dos avanços, doutor? Os avanços, quando a gente fala em avanço, a gente tem que pensar nos tratamentos, nos medicamentos, nos métodos cirúrgicos. O senhor tem notado esse avanço bem interessante? E aí, doutor? Tem sim, tanto na parte terapêutica, né? Tem drogas muito boas no mercado hoje que você consegue, não vai curar a doença, mas você consegue melhorar a qualidade de vida do cão, entendeu? Como também os tratamentos cirúrgicos. Hoje já tem umas próteses que você coloca na traqueia, uma prótese que vai melhorar, vai abrir mais o diâmetro da traqueia. E isso faz com que a passagem do ar fique melhor. A intenção dessas próteses é só isso. Mas tem cão que coloca a prótese e não tem a resposta que o tutor espera. Né? Entendi. Porque dependendo do tamanho da prótese, ela pode só aliviar uma parte da traqueia. E a outra lá atrás, ela pode também estenosar. Aí tem que ser outro tipo de prótese, entendeu? Mas assim, nada que cure o cão 100% não. 100%. Ô, doutor Mauro, aí está dentro, creio, daquele conceito que o senhor falou quase no início da nossa entrevista. Estamos aqui ao vivo pela Dr. Play, que o senhor disse: eu sempre deixo a cirurgia ou a possível cirurgia como o último recurso. Aí está dentro dessas tentativas, eu sei que são casos e casos, análises bem precisas e diferenciadas, mas quando se dá, procura-se evitar, não é, doutor? Porque a resposta é muito individual, entendeu? Às vezes eu posso passar o mesmo protocolo para um cão A e para o cão B e um responder melhor do que o outro. Aí você tem que ajustar a dose de drogas. Então, assim, quando os recursos terapêuticos acabar, é quando a gente senta com o tutor e fala: olha, tem mais uma opção de fazer a cirurgia, de colocar as próteses.
Então, é uma decisão um pouco complicada, né? Porque o cãozinho vai ser submetido a uma cirurgia, não é uma cirurgia de grande risco, mas é uma cirurgia, né? Anestesia geral. E às vezes os tutores ficam naquela ansiedade que o cão pode ficar bom 100%, mas nem sempre ele fica, né? E também, ele não, quando coloca a prótese, ele também não vai parar de usar os medicamentos, ele vai ter que ficar usando os medicamentos. Verdade, doutor. Então, assim, é uma patologia muito complexa, entendeu? Complexa, né? Ainda tem muito para ser estudado. O colapso, a evolução. Com certeza vai vir coisa nova aí, mais avançada, para melhorar mais a qualidade de vida dos cães, né? Doutor Mauro, eu sei que o senhor já salvou, obviamente, milhares de cães e gatos. Agora parece que para criar o senhor prefere os cachorros, né? Os cães, né, doutor? O senhor já criou gato, doutor? Não, nunca criei não, né? Porque sempre eu tive cão, né? Então tem aquele mito. Vai criando aquele hábito também, né? Que o cão não gosta do gato. É verdade. Mas assim, não é uma opção mesmo. Entendeu? É só uma opção, né? O importante é que quando chegam os gatos lá, são tratados com toda a eficiência e o doutor, como já falou, lá na nave, tem uma equipe grandiosa, eu posso dizer, especialistas, quando é o caso de felino, tudo isso passando pela gerência do Dr. Mauro, mas tem as pessoas que estudaram para aquele propósito, não é isso, doutor? É, perfeito. Como tem a doutora Poliana, né? Então ela faz a parte clínica, isso em relação aos felinos, né? E também ela atende cão também, mas ela tem mais... Ela se identifica mais com os gatos. Mais com os gatos, né? Então, assim, quando ela faz o exame clínico, que detecta que o problema é cirúrgico, aí ela passa para mim. Então, lá funciona dessa forma. Dessa maneira, né? Ou seja, tudo dentro de uma organização voltada para a saúde e bem-estar. Quando ocorre, doutor, o internamento, o senhor já falou que nos casos necessários para essa finalidade, lá funciona 24 horas, mas os gatos, eles se recuperam mais rápidos do que os cães, porque tem aquela história, né, que os gatos têm muitas vidas, né, doutor? E aí, doutor? É verdade. A gente nota que os gatos são mais resistentes, né? É mesmo, né, doutor? Isso aí é fato mesmo. E o senhor pega muitos casos, né? Eles costumam dar verdadeiros saltos, né? Mas às vezes se dão mal também nesses pulos, nesses saltos. Muitas fraturas, doutor? Por incrível que pareça, o gato não é uma espécie muito frequente para ter fratura, não. Viu? Assim, fratura que eu digo é pular de uma janela, entendeu? De um sofá, de uma cama. As fraturas que atendemos mais nos felinos são mais devido a trauma, né? Atropelamento é o que é mais frequente. É o mais frequente, né? Dessas patologias nos felinos as fraturas por trauma. Entendi. Entendeu? Ô, doutor, outra coisa, com a idade, eu sei hoje que os pets, eles vivem mais. Há todo um trabalho que o senhor é um grande especialista também em longevidade animal, mas a nível de se passear com os cães, mesmo eles estando numa idade acentuada, sempre será necessário, será vital, ou esse passeio pode levar a fraturas devido à idade? Como é que o senhor vê essa análise? Assim, o passeio sempre é importante, né? Isso aí o cão tem que passear, porque ele tem que descarregar suas energias, né? As energias, então, né? Um cão que é mantido em confinamento vai ser um cão que vai ter muitos problemas, entendeu? Obesidade, dermatites psicogênicas, né? Que são as dermatites de estresse. Então, assim, a caminhada é essencial. Diante da pergunta que você fez, assim, a gente tem que usar o bom senso, né? Você pega um cãozinho idoso, você não vai andar 5 km com um cachorro desse. Verdade. Você anda na frente da sua casa ou do seu apartamento, entendeu? Deixa ele ter aquele momento de distração dele, né? Anda um pouquinho, ele faz seu cocô, seu xixi lá no cantinho que ele é acostumado a fazer, né? E volta para casa. Verdade. Entendeu? Aí, doutor Mauro, se analisarmos segundo essa tela, as pessoas que estão começando a criar os seus cães nesse momento, que podem estar nos assistindo, outras que vão ter o cãozinho ou o animal de estimação no seu lar, dando vida, dando alegria,
quais seriam as recomendações? Vamos pensar desde pequeno para que futuramente não se tenha um colapso de traqueia. Ou seja, o que é que o senhor mais aconselharia se eu estou com o meu animalzinho em casa, comecei a criar, ele está com alguns meses ou está na idade inicial? Vamos lá, vou tentar explicar um breve aqui para Tranquilo, entender doutor. melhor. Quanto ao filhote, tem que ter aqueles cuidados básicos, né? Que são as vacinas, a vermifugação, uma ração de boa qualidade, suplementos, tá? Em relação ao colapso de traqueia, eu não quero deixar ninguém assustado em relação a isso, porque isso é uma patologia que ela é uma predisposição racial. Então, toda essa raça que eu falei, não quer dizer que todas vão ter essa patologia. Um ou outro pode desenvolver, entendeu? E não tem, assim, um tratamento preventivo para o colapso de traqueia. Quando descobre a doença no início, tem algumas medicações que você consegue estacionar que essa traqueia venha a fechar. Entendeu? Entendi. Mas, assim, eu não tenho como te dizer que aquele cachorro A, o cachorro B, vai ter o colapso. Porque é predisposição racial. Doutor, achei essa informação muito interessante. Lógico, o senhor falou muito bem, com muita experiência. Ninguém aqui está fazendo nenhum tipo de alarme. Estamos, ao contrário, conscientizando através da informação. O que a gente tira como parâmetro na palavra do senhor? Tem que ter todos os cuidados básicos, o amor, a dedicação em relação a seu animal de estimação. E tratando-se de colapso de traqueia, qualquer animal, principalmente aquelas raças que o senhor já citou, que estão mais propensas a essa situação, muitas vezes não vai evitar. O importante é logo procurar o tratamento, não é, doutor? Sempre o conselho que eu dou é o seguinte: notou que o cão está tossindo muito, procure logo o veterinário, né? Porque ele vai solicitar os exames. Então, assim, se for detectado que o colapso está no início, que é o grau 1, fica mais fácil de você estacionar e não deixar chegar no grau 3 ou grau 4, né? Que quando chega nesse estágio é mais complicado. Ô doutor, quando o senhor fala grau 3, grau 4, já seria uma situação assim que na observação do exame, o senhor já vê como séria? Já, com certeza, porque até isso, no laudo da imagem do raio-x, né, o médico veterinário que faz o laudo, ele já coloca lá o grau que está a estenose, porque é feita uma medida. Ah, entendi. Entendeu? Já sairia no resultado. Já sai no resultado. Aí, nesse caso, desses graus elevados, dificilmente iria por medicamentos, né, doutor? Sempre o tratamento clínico é a primeira escolha, dependendo do grau. Entendi. A primeira escolha é o tratamento clínico, muito interessante. Portanto, aquela observação, se notou algo estranho, principalmente dentro do âmbito que o doutor Mauro, com sua enorme experiência, já falou de estar tossindo muito e alguns outros fatores revelados, informados hoje, é procurar um médico veterinário. A partir daí, dentro de todo um balizamento, serão feitos os exames necessários e aí a conclusão no diagnóstico e os procedimentos futuros, né, doutor? Perfeito. Ô, doutor, nessa área de medicamentos, o senhor citou um pouco a evolução, né? Porque quando analisamos, principalmente com a Covid e o pós-Covid, na área humana, vamos dizer assim, os medicamentos tiveram um salto extraordinário em termos de diversidade e também na tecnologia. Isso ocorreu também ou está ocorrendo com os pets, doutor? Com certeza. Hoje o mercado terapêutico, né, voltado para os pets, está muito grande. Muito grande, né, Todo doutor? dia surge uma droga diferente aí, entendeu? Interessante, né, doutor? Então, assim, os animais estão muito bem cobertos, né, em relação à parte terapêutica, né? Porque hoje tem muita droga. E isso para a doença X, para a doença Y, né? Estão bem cobertos. Bem coberto, né? Doutor Mauro, essa tela aqui, vamos agora, a partir do momento que falamos tanto e esclarecemos em relação à traqueia, aqui tem pilares da saúde e longevidade dos pets em geral.
É lógico, isso é natural, está ocorrendo com os seres humanos e também com os animais, estão vivendo cada vez mais. O que é que o senhor mais indica para os que estão agora nos observando e querem, logicamente, que o seu cão viva muito e viva principalmente com saúde? O que hoje mais se adota, além de alimentação, de muito amor, de cuidados básicos, ou seja, chega para o doutor Mauro e diz, eu quero que meu cão viva mais. Se a média dessa raça é viver 16 anos, eu quero que viva 18. E aí, doutor? O primeiro pilar aí é trabalhar em cima da prevenção, né? Prevenção, né? É tudo, é a base, né? Sempre levar seus cães ou gatos aos veterinários, né? Para eles solicitarem os exames necessários, né? Porque às vezes você detecta um cãozinho com um problema cardíaco com 7 anos. E é aquele problema cardíaco que é subclínico. O cachorro não tem os sinais clínicos de ser um cão cardiopata. Então, no exame desses de rotina, você detecta que o seu cachorro já tem um problema cardíaco ou já é hipertenso. Então, ele começando a tomar os medicamentos já, né, precoce, com certeza ele vai ter uma longevidade maior. Interessante. Doutor Mauro, o senhor falou aí, eu estou me lembrando, é lógico que estamos praticamente numa epidemia a nível do ser humano, nos inúmeros e inúmeros casos humanos de diabetes. Isso tem ocorrido também no caso dos pets? Com certeza, né? Tem muito pet, doutor? Cãozinho diabético aí, né? E às vezes mal diagnosticado. Mal diagnosticado. Aí, doutor, normalmente, eu sei, aí pode estar incluído no contexto a obesidade e vários outros fatores. Aí iria para uma linha, além dos exercícios, também uma linha de medicamentos nesse caso? Dependendo do grau da diabetes, até tem que tomar até insulina, né? Até insulina, doutor? Para controlar a glicemia. Doutor, transplantes nessa área de cães e gatos, isso é uma coisa muito assídua ou muito distante? Como é que o senhor vê aí? Já tem muito estudo em cima dos transplantes, né? Renal, principalmente. Renal, né? Só que ainda a gente vê a parte mais... Falta estrutura ainda, né? Para você... os exames mais específicos, né? Para fazer um transplante desse. E às vezes, na maioria dos casos... Às vezes são pacientes muito idosos, pacientes com 16, 17 anos, que esse rins já está apresentando problema pela idade, né? O rins vai cansando. Então, às vezes, não compensa você fazer um transplante num paciente de 17 anos, né? Ele já está passando o limite, né, da idade dele. Mas, assim, os estudos que estão sendo feitos aí, eles estão começando a testar em animais mais novos, né? Mais novos, tem uma né? resposta boa, né? Muitas respostas, ou seja, vai evoluindo, vai se criando as estruturas hospitalares e as certificações, aí chega um momento que, de repente, um transplante ou outro vai se tornar até viável, né, doutor Mauro? Perfeitamente. É muito questão da evolução que a gente tem notado também em relação, lógico, aos seres humanos. Doutor Mauro, uns casos assim, vamos dizer, bem sérios, que o senhor muitas vezes se depara e que não adianta mais a cirurgia. Como é esse momento de ter que dizer para o tutor, olha, o seu cão tem pouco tempo de vida ou coisa do gênero? Sempre um momento difícil, doutor? E aí? Isso sempre é a pior parte, né? É a pior parte, né, doutor? Porque assim, a gente fica tentando fazer alguma coisa, mas não tem muito, né, o que fazer mais. E o tutor fica naquela expectativa que vai ter alguma solução, né? Mas nem sempre a gente vai ter essa solução que tanto eles esperam, né? Às vezes são doenças que o cãozinho ou o gatinho já está numa fase terminal, né? Está entrando em falência múltipla dos órgãos e a gente não tem mais o que fazer. Ou seja, é só dentro da qualidade de vida e do que resta ali de tempo, dá sempre aquela adequação a nível de medicamentos para qualidade que ninguém de vida, sofra, né? Qualidade de vida, né, doutor? É muito interessante. E essa área de câncer é muito comum também em pets, doutor? Hoje está crescendo muito isso. Crescendo muito, doutor. É porque também os cães estão vivendo muito, né? Os gatos também.
Então, assim, um cão com 15, 16 anos ou um gato, ele vai ter algum problema desse. Ou renal, ou cardíaco, ou uma diabetes, ou até mesmo câncer, né? Eles estão naquela faixa etária de desenvolver esse tipo de doença. Desenvolver. Doutor Mauro, as rações têm avançado muito, né? Algumas rações, assim, vamos dizer, cada vez mais naturais. Ao senhor ver uma diferenciação também muito grande e uma ajuda na saúde dos pets, dependendo da diferenciação ou da ração que é propriamente indicada. E aí, doutor? Olha, o que eu vejo hoje é assim, tanto as rações, né, as industrializadas, as naturais, só vêm para ajudar. Só para ajudar, não? Ou a natural, ou a industrial, entendeu? Sendo uma ração de boa qualidade, seu cão vai estar bem alimentado. Porque a gente sabe que tudo está fundamentado em muita pesquisa, né? Quando passamos a ler sobre as indústrias, né, de ração, algumas indústrias grandiosas, e a gente nota o quanto é investido em pesquisa, né, antes de se lançar um produto, e a seriedade até dos mecanismos de fiscalização nesse sentido, não é, doutor? Acho muito importante colocar isso, porque não resta dúvida, tem coisas que o senhor, com toda experiência, já vê que não há questionamentos, ou seja, já é uma coisa absoluta, né, doutor? Não tem o que questionar, não. Não tem o que questionar, né? Doutor Mauro, nós estamos quase no final e eu coloco sempre essa informação de tela que diz o futuro da medicina veterinária. Eu sei que são muitos os cursos, né? A gente nota que com a dimensão da internet e o olhar também que estamos tendo pós-pandemia, hoje muitos cursos se consegue até numa ação não presencial, dependendo, obviamente, de vários fatores, mas como se houver a evolução de outros países, por exemplo, e esses intercâmbios de conhecimento. O senhor acha que estamos alinhados com o mundo? Como o senhor vê isso, com o futuro? O Brasil, na área PET, né, é um país muito bem, hoje, como é que eu posso te falar? Ele está muito bem atualizado. Entendeu? Muito bem atualizado, né? Até pelo crescimento, pela quantidade de animais, assim, o mercado, né, doutor? Tem muitas faculdades, né, que investem muito em pesquisa, né? Em cima dos cães e dos gatos, em determinados tipos de patologias, entendeu? Então, assim, o Brasil não deixa a desejar para nenhum país. Nada a desejar, né? Ô, doutor, nos atendimentos que estamos a falar e quase nesse final, estamos ao vivo aqui, o podcast Mais Vida pela Dr. Play, entrevistando o doutor Edson Mauro, que é veterinário. Eu posso dizer, um veterinário tornou-se, né, pelo seu trabalho, famoso realmente no atendimento, nas questões aí mais diversas e também cirúrgicas. Aí, doutor, no âmbito aí maior ou no âmbito geral, a gente vê um futuro muito promissor, né? Porque se os tratamentos estão evoluindo, se aperfeiçoando, os medicamentos também, os acessórios, os equipamentos, ou seja, temos um futuro cada vez melhor para a área PET, né, doutor? Com certeza, a tendência sempre é cada dia melhorar tanto a vida dos pets como dos veterinários. Né? Dos veterinários também, né? Doutor, o senhor atende ou alguns atendimentos iniciais podem ser online? No caso, não. Assim, ou não? Aí é aquela situação que tem que levar o bichinho mesmo. Porque é difícil. Às vezes eu vou falar, eu não sou muito a favor do online, porque nem sempre, às vezes o tutor pode dar uma informação que não bate com o que o cão está apresentando. Então, muitas vezes chega lá na clínica, meu cão está com isso, isso e isso. Quando você vai examinar, é outra doença. Entendi. Então, assim, eu não sou muito a favor do online, não. Do online. Principalmente animais, aí é uma ação presencial. Aí vem a minha curiosidade, eu sei que dos telespectadores também nesse momento, e os que vão assistir daqui a pouco também através do YouTube, que eternizará
essa edição sensacional no endereço Dr. Play Saúde. Na pandemia, doutor, como foi que o senhor trabalhou, ou seja, não parou também, já que as pessoas estavam tendo, por muitas vezes, que ficar mais em casa com seus animais? Foi uma época um pouco complicada, né? Para todo mundo, mas assim, a clínica não parou não, né? Não parou, né? Também os animais iam adoecer como estavam adoecendo agora, né? Não ia mudar porque estava na pandemia. Então, tivemos que tomar os cuidados, né? De acordo com a norma da vigilância sanitária, para poder atender os cães e os gatos. Mas, graças a Deus, a clínica funcionou normal. A nave continuou a todo vapor, salvando vidas e mais vidas. Doutor Edson Mauro, veterinário. Doutor, junto com o Apolo, já agradecendo, eu queria que mais uma vez o senhor falasse o endereço, importantíssimo também o Instagram lá da nave, como todos podem encontrar o senhor, e ficou constatado a nível do conhecimento que o doutor Edson Mauro, veterinário, e junto com a sua equipe tão bem ressaltada e toda a estrutura da nave ali, da clínica, com certeza o caminho é o caminho da vida, da saúde, da prevenção e dos diagnósticos cada vez mais precisos. Doutor, muito obrigado, e as câmeras aqui e todos que fazem a Dr. Play têm que agradecer imensamente ao senhor e a Apolo também, que abrilhantou aqui a nossa entrevista, as palavras finais e mais uma vez o endereço, o Instagram da clínica que o senhor também comanda, doutor. Estamos localizados na Avenida Rio Grande do Sul, 847, bairro dos Estados, né? Ponto Rio Grande do Sul é o Açaí. O Açaí é o ponto de referência. E, doutor, o Instagram, que é um caminho hoje poderoso. O Instagram da clínica é dr.edsonmauro. dr.edsonmauro é o Instagram da clínica. Por lá você conseguirá, obviamente, marcar uma consulta. Outra coisa, eu conheço o que eu estou a dizer, o Instagram muito bem atualizado, o doutor Mauro e sua equipe, sempre que pode, está lá lançando postagens para ajudar na informação, na prevenção, nos cuidados que temos que ter com essa área tão fascinante, a área animal. Não é isso, doutor? Sempre inovando. Eu notei no Instagram muitas dicas, né, para os tutores, e isso é muito interessante, né, doutor? A gente tenta sempre colocar dicas práticas, né? Para o tutor que está vendo, né, nunca fica com tanta dúvida, né? A gente tenta ser o mais prático possível. Doutor Edson Mauro, muito obrigado, ao Apolo também, e nós agora estamos encerrando mais um podcast de sucesso, agradecendo a todos aqui pela plataforma transformadora e que salva vidas, a Dr. Play. Muito obrigado, fiquem com Deus.